Fala aí pessoal do grupo MT-03-660, tanto do Facebook como do WhatsApp. Hoje nós vamos falar a respeito do kit de transmissão por correia, desenvolvido pela M3 Motos para a nossa MT-03-660. É um assunto que muita gente sempre é muito interessado para saber das particularidades, como é que é, se funciona, se fica bom, se não fica. Esse tipo de informação você encontra aos montes na internet, tem vários vídeos de pessoas dando relato da experiência que eles tiveram, sempre com um caráter positivo. Sempre aquela questão, a gente fica na expectativa de instalar o kit para ver como é que fica, se é melhor do que a corrente e assim por diante. Esse tipo de informação, de características, se compensa ou não compensa, eu vou deixar isso mais para a parte do final. Eu vou me focar em particularidades da instalação desse kit na nossa moto. Se você seguir as instruções que o fabricante fornece, vocês vão ver que lá que tem um passo a passo que não é muito complexo, dá para fazer, mas ele é uma instrução genérica para várias motos, que é a mesma receita de bolo para todas elas. Porém, quando chega no caso da nossa moto, ela tem umas particularidades que são meio chatinhas, que são surpresas que você vai encontrar na hora que você estiver instalando. Então, para tentar já prevenir e já dar o caminho das pedras, eu vou deixar aqui tudo documentado, quais são todos os passos que você tem que fazer para a instalação do kit de correia na nossa moto. Seguindo as instruções que falam no kit, a primeira coisa que diz lá é você remover o seu kit de corrente original da moto, fazer toda uma higienização, da onde vai a parte do pinhão, da roda exatamente, onde você vai fixar a nova polia da coroa. Então sempre fazer uma higienização para deixar lá bem limpinho, sem resíduos de graxa e nenhum tipo de lubrificante, porque o kit de correia trabalha totalmente seco, ele dispensa qualquer tipo de material de lubrificação. Ele é um sistema que a gente pode dizer que é zero manutenção, né? Você vai só fazer uma checagem, uma observação para ver se está tudo certo, limpeza mesmo só com água e acabou, nada além, deixar secar. Já que você vai estar desmontando a sua roda, já vale a pena você fazer uma inspeção nela. De repente você já verificar a possibilidade de estar trocando o rolamento das rodas, os retentores desses rolamentos e até os coxins. São aquelas buchas que tem, né, na coroa que a gente coloca. Porque, como eu falei, como o kit de correia ele não requer manutenção, você provavelmente vai estar desmontando a sua roda para fazer isso agora, essa instalação, e depois você não vai desmontar ela tão cedo. A não ser que você vá trocar pneu, alguma coisa nesse sentido. Eu estou compartilhando aí na tela para vocês verem quais são as peças. Essas indicadas já são os rolamentos que você precisa trocar. Não é obrigatório, como eu estou falando. Você vai trocar pela conveniência. Eu preferi já efetuar a troca. Eu já tinha os rolamentos comprados, estava só esperando uma oportunidade. Como eu fui instalar o kit de polia, já troquei os rolamentos uma vez, já troquei os retentores que estavam estourados. Os coxins tinham trocado há pouco tempo, então não tinha necessidade. Mas aí vocês estão vendo aí as imagens agora, quais são as peças exatamente que tem elas elencadas no catálogo de peças da MT-03. Esses aí são os rolamentos da roda traseira, tem o código deles, de preferência pegar o RS. E esses aí são os coxins, borrachinhas que vão dentro do cubo da roda traseira, vale a pena trocar. Não precisa ser original, os coxins eles são meramente borrachas, mas eles estando novos, na verdade, né, eles não vão estar ressecados, provavelmente você talvez nunca tenha trocado da sua moto, ou seja, são coxins de borracha aí de uns 13 anos de idade, então ele talvez já esteja já esfarelando. E vocês vão reparar que a moto fica mais macia, né? É muito sensível, mas dá uma certa maciez, vale a pena trocar isso daí. O preço é baixo, não é caro, então é um investimento que eu acho que vale a pena fazer. Uma coisa que vocês vão observar aí é o seguinte, quando você tirar o seu pinhão da sua moto, vocês vão reparar que a gente tem sempre ali na frente aquele guia da corrente, que é essa peça que eu estou indicando aí agora, certo? Para que o guia da corrente serve? Ele é uma proteção para quando você usa o sistema de relação por corrente normal. Ele fica ali rodando na frente do pinhão, para caso a sua corrente venha a estourar, ela não bater na carcaça do motor. E ela pode eventualmente quebrar a carcaça. A gente já viu várias vezes acontecer isso, a pancada ser uma coisa tão forte que na hora que bate ali, ele arranca um pedaço e você precisa acabar comprando peça nova para substituir aquele trecho. Então é para isso que essa peça existe. Como você vai estar instalando uma polia para o kit de correia, a polia ela é maior do que o pinhão. Além dela não ter mais utilidade, essa peça ocupa o espaço que a polia precisa. Então você não vai precisar ter mais essa peça na moto, você pode tirá-la fora. Aí vocês estão vendo aí, eu estou mostrando o tamanho, né, para vocês poderem comparar o tamanho de um pinhão convencional de corrente. E logo ao lado vocês veem a polia instalada. Vocês vão reparar que é um tamanho bem maior. Aqui dá para ver de frente. Nessa foto que vocês estão vendo aí agora, vocês estão vendo duas polias que são instaladas no lugar do pinhão. São duas lá na linha de produção da M3 Motos.
Reparem só o seguinte, vocês têm uma peça que já está pintada com pintura eletrostática e você tem uma peça que não está pintada. As dimensões são rigorosamente as mesmas, elas têm que encaixar nesse eixo que vocês estão vendo aí do lado, que é o eixo do pinhão. Quando você vai encaixar ela entra muito justa. Vocês vão reparar que ela vem muito justa. E como ela tem uma camada de pintura eletrostática, fica mais justo ainda. Então na hora vocês reparam que quando vocês pegam essa peça e tentam encaixar no eixo, vocês vão reparar uma certa dificuldade de encaixar ali. Não é muito fácil. Com o eixo solto assim na moto é fácil você conseguir manusear, mas com o eixo já na moto, preso no motor, vocês vão reparar que não é tão simples você colocar isso daí. Ele fica numa posição bem ruim, né? Você vai precisar colocar a moto no cavalete porque você está manuseando isso daí. E na hora que vocês colocam essa polia ali, vocês vão reparar que ela não encaixa muito bem, ela fica muito justinha. Então você vai precisar de uma certa força aí. Reparem se está certinho mesmo, né? Se as dimensões estão corretas e tal, mas ela entra justa mesmo, tá? Não é fácil de colocar não, ela entra bem justa aí. E aí tem aquele problema que é a questão seguinte, se vocês olharem nas instruções, já vem falando que para você colocar a polia do pinhão, você precisa colocar já com a correia encaixada nela. E aí que a gente vem para a primeira particularidade na instalação no kit da MT-03. Se vocês olharem os materiais que vocês pegam na internet, nos relatos e nas fotos que tem de instalação, toda moto que você vai abrir a tampa lateral para você substituir o pinhão pela polia, vocês reparam que o pinhão entra fácil, você tem um acesso tranquilo para você colocar essa peça. Então, reparem nesse caso aí, essa foto que eu estou mostrando para vocês é uma GS 650 da BMW. O pinhão fica do lado direito, né, não do lado esquerdo, mas reparem só como é livre, né? Você tirando a tampa ali, a tampa que encobre o pinhão, você consegue ter um fácil manuseio ali, você consegue simplesmente encaixar o pinhão de frente, já com a correia colocada ali, você não tem muitas limitações. Olhando nessa outra foto, ó, esse é o caso da Midnight Star. Ó. Reparem como a polia do pinhão da Midnight Star também é fácil de você manusear. Você tira a tampa, você consegue colocar ele facilmente, onde você já coloca a correia junto ali. Ó. Nessa outra foto dá para vocês verem como é mais folgado o espaço, tá vendo? Você coloca, ajusta tudo ali sem dificuldades. Essa outra foto aí é de um NC 750. Então reparem só também como é fácil, também tem esse livre acesso. Uma outra foto também de uma outra NC, também do lado. Dá para ver bem como o pinhão tá facinho de colocar aí no caso. Essa próxima foto é uma V-Strom. Também vocês estão vendo como é fácil colocar o pinhão aí. Ele não tem bloqueios, né? Fica tranquilo você posicionar ele aí. Essa daí é a instalação numa CB300. A polia do pinhão também está fácil de ser instalada aí no caso. Já quando chega no caso da nossa moto, as coisas se complicam um pouco. Essa foto que a gente consegue ver bem de frente, ó, se vocês pegarem a polia do pinhão e você encaixá-la bem de frente, ó, você vai reparar que você consegue encaixar certinho. Só que como você tem que encaixar a polia e a correia junto, você já vê que fica pegando. A borda, essa extremidade que você tem na vertical aí, ela é muito justa. O espaço que sobra para passar a correia ali é insuficiente. Não tem como você passar isso aí sem dificuldades. Por essa foto você consegue observar bem aí que tem uma competição de espaço aí, né? Não fica muito fácil. Nesse vídeo aí eu estou mostrando para vocês agora, a gente tem aí, isso aí é um motor da MT-03, você tem a capa aí que fica tampando o pinhão e vocês vão reparar, fica fácil de você visualizar exatamente como que eles ficam ali ocupando espaço. As medidas não estão exatamente corretas, né? Eu fiz meio aproximado aí para poder só ilustrar bem. Mas ó, se você olhar bem de frente, ó, reparem ali, ó, que a correia fica no rumo dessa peça lateral do motor. Isso aí é a tampa do estator, né? Então você não consegue encaixar isso daí facilmente. Reparem só como ela fica na frente, tá vendo? Se a gente movimentar agora essa peça aí, ó, repare só como a correia tá pegando ali, tá vendo? Dá para reparar bem nesse detalhe ali, ó, como ela ocupa esse mesmo espaço. Eu fiz esse vídeo exatamente na intenção de poder ilustrar isso de uma forma mais fácil, porque na própria moto é complicado uma vez que já está instalado. Mas reparem só como ali ela não dá essa passagem. Ou seja, se você colocar só a polia do pinhão, ela vai entrar. Se você tentar colocar a correia depois, ela já não entra, porque ela não passa na fresta entre a polia e essa tampa do estator. Por isso que você precisa tentar colocar as duas juntas no caso. E na hora que você vai colocar as duas juntas, elas não passam. A própria espessura da correia vai ficar empurrando a polia do pinhão para ele desalinhar com o eixo do pinhão. Nesse trecho que eu estou mostrando para vocês, ó, eu deixei separado as peças. Ó, então repara ali que você tem o eixo do pinhão
e você tem aí só a polia, tá vendo como ela entra sem estar pegando na lateral do estator? Você consegue movimentar ela livremente sem nenhum bloqueio ali no caso, né? Tá vendo? Olhando de frente, ó, vocês conseguem reparar que dá para encaixar ali. Olha lá, ela movimentando no eixo, ela não pega naquela parte lateral. Porém, quando as duas estão juntas, ela pega ali naquela parte. Olhando bem de perto, ó, vocês conseguem ver aí exatamente como que acontece, né? E se a gente der uma olhada por todos os ângulos, né, como eu falei, a medida não está muito certa, né? Eu fiz meio no olhômetro, mas é mais no sentido de ilustrar de que realmente não pega, né? Você não conseguiria olhar o motor nesse ângulo, obviamente, né? Mas por aí você consegue olhar de todos os lados como que fica posicionado isso daí no motor. Lembrando também que essa polia eu desenhei ela sem a flange lateral de proteção. Na hora que você tenta colocar, você vai reparar que se você tentar encaixar ela, você acaba tendo que colocar o pinhão de lado. Você acaba tendo que colocar ele meio de lado para poder encaixar as duas ali no caso. E aí, a única forma de você alinhar esse local é você pegando uma alavanca ali, posicionando do lado e pressionar isso de forma que a polia do pinhão fique alinhada com o eixo corretamente. Mas para você fazer isso, ó, repara que aí você vai estar comprimindo a sua correia contra a lateral do motor. Isso é totalmente desaconselhável de fazer, porque você pode estar comprometendo a sua correia no caso. A correia, lembrando que ela é a peça mais cara do kit todo, né? A garantia que a M3 Moto dá são das polias da fabricação. A correia, a garantia é do fabricante, que é da Gates. E é lógico que eles vão te dar uma garantia em função de um rompimento, no caso, um defeito de fabricação, não por um erro de instalação. Então você precisa ter o cuidado com isso. Se vocês repararem, a única forma que vai ter de fazer é alinhar isso aqui lá e você dar uma batida ali para fazer a polia do seu pinhão alinhar corretamente lá dentro onde tem que ser. Esse método não é aconselhável, como eu estou falando, isso não é o correto a se fazer. É uma dificuldade que esse motor em particular proporciona pelo fato dessa tampa lateral obstruir a passagem da polia junto com a correia. O mais indicado aí para você fazer a instalação, se vocês dão uma inclinada na moto, você solta os parafusos das tampas do estator, você consegue liberar o acesso para a polia passar aí corretamente. Então basicamente o que você vai fazer é pedir para o mecânico soltar a tampa do estator, não precisa nem tirar ela inteira, mas soltar ela um tanto de forma que libere o acesso para você instalar a polia sem nenhuma obstrução na lateral. E aí você consegue encaixar tudo certinho ali e parafusa depois. Falando agora a respeito da regulagem da tensão da correia agora. Isso que vocês estão vendo nessa foto aí, né, seria a MT na posição dela estacionária, na vertical. E aí vocês reparem que tem um eixo desenhado em vermelho aí com o curso total da suspensão traseira. A suspensão da MT ela tem 12 centímetros total de oscilação. Seria 6 para cima e 6 para baixo aproximadamente. Conforme ela faz uma ação positiva, ela desloca esse 6 para cima, ela vai ficar numa posição mais ou menos como essa daí, né? E se você levantar ela, né, se ela tiver uma ação negativa, a parte mais para baixo que ficaria da suspensão seria essa, oscilando esses 6 centímetros. Isso tudo, claro, levando em consideração o fato de que o amortecedor teria que estar sem nenhuma folga, que a suspensão teria que estar trabalhando correto. Então, se o teu amortecedor está cansado, já tem um tempo de vida útil, pode ser que esse custo esteja sendo maior, ou talvez não esteja regulado a tensão da mola corretamente, né? Mas a gente sabe pela nossa experiência que conforme você anda, esse braço da suspensão oscila, às vezes um pouco mais do que isso daí, né? Mas em teoria deveria ser somente os 12 centímetros. Seguindo as instruções da instalação da M3 Moto, o correto a se fazer seria o seguinte: vai soltar o link do amortecedor para que a balança fique livre, na verdade, da ação do amortecedor. A moto obviamente vai estar no cavalete com a roda traseira solta, né? Ou seja, você vai precisar fixar a roda da frente da moto, colocar um macaco por baixo de forma que a suspensão traseira fique solta e você consiga fazê-la oscilar. Aí você precisa verificar o seguinte, ó, você tem 3 eixos principais aí, você tem o eixo do pinhão, o eixo da balança e o eixo da roda traseira. Você precisa colocar esses 3 eixos que estão indicados aí na seta numa linha reta. Vocês vão reparar que ela fica bem inclinada, ela fica para cima na verdade. Mas você fazendo essa posição é onde você vai deixar a correia mais tensionada. Esse é o ponto máximo que a correia vai estar no sentido de ter tensão nos dois lados. Isso vale também para a corrente, né? É o mesmo princípio. Esse é o ponto que você precisa ajustar. Você coloca a suspensão nessa posição, coloca um calço para que a suspensão não mexa mais na roda e aí você posiciona o afastamento da roda traseira. Você vai soltar o
o alongador da suspensão ali atrás, né, o alongador da roda, na verdade, e vai tensionar a tua correia para que ela fique aí esticada. Ela não precisa ter uma folga, ela também não precisa ficar muito tensionada. Ela não tem um padrão correto de se usar aquela caneta que a Harley Davidson faz e esse tipo de coisa. Basta você verificar que ela tem uma leve folga, né? Se você pressionar com o dedo um pouco assim, você vai perceber que ela oscila um pouquinho assim, né? Não é muita coisa, mas dá para mostrar. Eu vou colocar um vídeo aí, vocês vão reparar qual que é. Fazendo isso, você vai fixar a roda no lugar para você travar a posição dela, e aí se você analisar, ó, quando a suspensão sofre uma ação negativa, ou seja, quando ela desce, na verdade, e ela sai do eixo vermelho, como vocês vão vendo aí no caso, vocês reparam que ela fica mais tensionada em cima e folga embaixo. É o mesmo princípio que acontece com a corrente. Se ela sofrer uma ação positiva, a balança vai subindo, né? A roda fica mais próxima do banco. Aí vocês reparam que ela vai tensionar mais embaixo e folgar em cima. Esse é o princípio correto de funcionamento. E é por isso que é importante você alinhar os 3 pontos, porque aquele é o ponto mais esticado da tensão da correia. Uma vez estando feito isso, ela já estando ajustada, já estando instalada no lugar certo, você vai precisar fazer a regulagem da posição. Você vai ver aí agora que você tem o que a gente chama de esticador de corrente, que você tem os 2 lados da moto, né? Esse aí da foto é do lado esquerdo. Se vocês repararem na minha moto, ó, ela tá ajustada para 1,5 pininho do lado esquerdo. Se você olhar do outro lado, ela também está ajustada para 1,5 pininho do lado direito também. Isso não é uma regra, tá, gente? Isso é o seguinte: se a moto fosse rigorosamente correta, se todas as motos fossem rigorosamente alinhadas e você não precisasse ter esse ajuste, era só você encaixar um furo e passar o eixo de fora a fora, mas não é assim que funciona. Tudo passa por uma adequação. Então, não quer dizer que se você tem 1,5 pininho do lado esquerdo, você obrigatoriamente tem que ter 1,5 pininho do lado direito. Uma vez estando posicionada a roda já no lugar correto e já estando esticada para trás com a tensão da correia correta, você vai fazer o ajuste da roda aí. Se vocês repararem nessa foto que eu coloquei aí agora, vocês vão ver que essa aí é a foto da minha correia. Vocês vão reparar que ela não está alinhada no eixo da polia. Ela fica um pouco mais deslocada para a esquerda, quase esbarrando na flange de proteção do lado esquerdo. Isso não é problema. O fabricante ele especifica que tem que ter uma folga mínima dos 2 lados, né, para poder trabalhar conforme tiver a movimentação, a correia poder andar um pouco para lá, um pouco para cá. Como que você ajusta isso daí para ela ficar mais no meio? Exatamente fazendo essa pequena regulagem. Você vai soltar um pouco o espaçador do lado direito e deslocar pouquinha coisa para frente, de forma que conforme a roda girar, a correia vai se ajustando até ficar mais ou menos no meio. Isso é um ajuste fino que todo mundo pode fazer, mas normalmente requer o cuidado do mecânico. O cara tem que instalar e falar, bom, deixa eu regular isso certinho. Mas vocês vão reparar que vários membros do nosso grupo que já tem a correia instalada, todo mundo está na mesma posição. Se vocês observarem, ó, essa aqui é a correia do Carlos Faria, ela também está do lado esquerdo. Essa do Dr. Kenji também está alinhada mais para o lado esquerdo. Essa do Luizão, do Luiz Mertens, também está para o lado esquerdo. E aqui a do Vinícius Soler, que também está mais para o lado esquerdo. Isso tudo, gente, é super fácil de arrumar. É só a gente fazer um pequeno ajuste do lado direito que a gente consegue posicionar. Você só vai diminuir pouca coisa o espaçamento do lado direito, que a correia vai andar mais para o meio. Ela vai ficar mais centralizada aí conforme a orientação do fabricante. Aí a gente pergunta, tá, mas por que isso ocorre, né? Se vocês repararem, o eixo do pinhão, onde a corrente rola, passa assim, ele não é rigorosamente alinhado com o eixo da coroa, na parte traseira. Ele tem um leve deslocamento. Pela própria movimentação da balança, isso não é uma coisa rígida, totalmente reta, né? A balança às vezes torta um pouco para o lado, dependendo da movimentação, porque nós temos várias leis da física atuando conforme a moto se movimenta. Então existe uma certa flexibilidade isso daí. Nesse vídeo que eu estou colocando aí para vocês, eu estou pegando como exemplo uma XT660, onde eu coloquei exatamente essa suspensão aí. Ó. Se vocês repararem, ó, dá para perceber que não é rigorosamente alinhado, né? A posição do eixo do pinhão não é rigorosamente o mesmo eixo da coroa na roda traseira. A corrente trabalha sempre um pouquinho inclinada, no caso. E isso é uma coisa normal em todas as motos, todas elas são assim. Faz parte do processo de engenharia da moto. Então é para isso que você tem esse ajuste fino de colocar isso, para você poder posicionar a sua correia, ela ficar mais centralizada na polia da roda traseira. Feito isso, gente, a correia já estando instalada, você faz o sistema rodar, você vai rodando a roda traseira de forma a correia se adequando, você perceber que ela vai assentando na posição correta.
Depois que ela estiver já na posição correta, você pode até deixar a moto levantada, você engata a primeira nela, faz a moto funcionar e vê o sistema todo rodando, como eu estou mostrando nesse vídeo para vocês verem aí agora. Dessa forma, conforme vocês descerem a moto depois e andar, vocês vão reparar que ela dá uma adequada, né? E aí você já pode começar a rodar. O que pega aí no caso agora é o seguinte, a gente precisa colocar de volta aí na nossa moto o protetor de corrente que a gente tem na roda traseira, junto com o paralama. Se vocês observarem pelas medidas aí, vocês vão reparar o seguinte, o protetor de corrente, a largura dele é dimensionada para comportar uma corrente circulando por baixo dele. Então ela tem uma folga, né? Então se vocês analisarem, a largura de uma corrente convencional é de 17 milímetros. Se você pegar a correia e você verificar essa mesma largura, ela já tem 25 milímetros. Então ela já fica bem mais próxima da medida do protetor de corrente. E conforme eu falei, você vai movimentando, dependendo da situação que a moto anda, conforme você faz curva, conforme a ação da suspensão, a correia anda para o lado, né? Tanto a corrente como a correia, elas andam para o lado. Só que como o protetor de corrente ele é mais estreito, ele é feito nas dimensões pensando na largura da corrente, já no caso da correia ele fica um pouco mais justo o espaço. Então, eventualmente, dependendo da posição, a sua correia pode acabar raspando no seu protetor de corrente. Em todos os sentidos, tanto na parte na lateral como na altura. Então, para isso, a gente precisa fazer algumas adequações aí no protetor de corrente. A gente tem a impressão de que só você colocar, você fala, bom, não vai pegar, mas ele pega. Isso eu garanto para vocês que pega. Até as pessoas que já falaram, não pegou, conforme elas analisaram com calma, falaram, não, realmente pegou assim, deu até uma gastada aqui no plástico. Então, para esse caso, no momento da instalação da minha moto, eu percebi que estava pegando, eu optei por tentar levantar um pouco. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 4 arruelas por baixo desse parafuso aí que eu estou mostrando para vocês. E com isso, eu elevei a altura do protetor de corrente em relação à polia da roda traseira. Mas na parte da largura, conforme a moto movimenta, ele eventualmente acabava pegando nas laterais, tanto na parte de trás, ele pegava mais na parte de dentro, como na parte da frente, ele pegava mais no lado externo. Então, para evitar isso, o que eu fiz? Eu cortei esse pedaço de plástico, esse protetor de corrente, eu fui reduzindo as dimensões dele para poder liberar o acesso para a correia poder trabalhar sem problemas. Então esse é um ajuste que a gente acaba tendo que fazer, que não é comentado por quase ninguém quando faz instalação, mas eu já estou mostrando para vocês aqui que realmente é necessário para que se faça uma adequação. Se você quiser arriscar deixar como está, você vai estar sujeitando a sua correia a ficar raspando nele e você vai acabar escutando o barulho dela raspando, esse plástico vai acabar aquecendo, vai acabar derretendo. E eu não acho que é legal você usar a correia da moto como esmeril, né, para poder gastar o seu protetor de corrente. Toda a ação que você faz agir sobre a correia que não seja o esperado que ela haja naturalmente, você está comprometendo a durabilidade dela. Então o correto é você fazer já a adequação para que ela possa trabalhar livre sem nenhum bloqueio, sem nenhum obstáculo no curso dela, né? Conforme ela desempenha o movimento que ela faz na evolução da roda. Bom, agora em considerações finais. O pessoal sempre pergunta, Márcio, e aí, vale a pena colocar isso? Eu falo para vocês categoricamente que vale. A primeira coisa que você precisa considerar é o seguinte, o sistema de correia ele não tem o objetivo de ser melhor que o sistema de corrente ou ser melhor ou diferente do sistema de eixo cardan. A opção de eixo cardan inexiste para nossa moto, isso é uma coisa que vem de fábrica, então não vamos nem abordar esse assunto. A questão é a seguinte, o custo da correia ele parece ser alto, mas ele não é. Hoje em dia, principalmente agora nessa fase de pandemia, vocês vão reparar pelo seguinte, se você for comprar um kit de relação por exemplo, um kit de primeira linha no caso, que seria o kit da Didi, né, com uma corrente boa, vocês vão reparar que antigamente esse kit custava em torno de 850 a 900 reais. Hoje esse kit já custa na faixa de 1.300 reais. Se você for comprar o kit de relação original, então o preço eu não sei nem estimar quanto que tá, mas deve estar chegando nos 6.800 reais provavelmente. O que você precisa levar em consideração é o seguinte, o kit de relação normal por corrente, a expectativa de vida útil dele é uma coisa muito suscetível a vários fatores. Os fabricantes estimam que ele vai funcionar até no máximo 40 mil quilômetros, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. A gente acaba tendo que trocar o kit de relação com 25 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, às vezes com menos, até 20 mil quilômetros. Então você pensa, se a cada 20 mil quilômetros ou a cada 25 quilômetros você for ter que trocar o seu kit de relação e pagar 1.300 reais,
Num trajeto de 100 mil quilômetros, você vai estar trocando 4 vezes seu kit de relação. Isso sem falar no custo de manutenção, com lubrificantes, ou a mão de obra que você vai pagar para fazer essa instalação. Então, por esse aspecto, só de você analisar economicamente, o kit de correia você vai pagar ele uma vez só. A expectativa de vida do kit de correia, desde que você faça um uso normal, vai ser na faixa de uns 100 mil quilômetros. Tem gente que já conseguiu rodar muito mais, tem gente que roda um pouco menos, vamos dizer na faixa de uns 80 mil quilômetros. Mas que seja, né? Se você for pensar, 4 vezes que você precisaria trocar um kit de relação, e aquele tem todo esse problema da sujeira que ele gera, a barulheira que ele vai fazendo e pode estourar e aquela coisa toda, né? Já com o kit de correia, a durabilidade é muito maior e você faz a instalação uma vez só e no geral o custo acaba ficando menor a longo prazo. O kit de correia ele é voltado para uma pessoa que pensa em ficar com a moto. O objetivo dele não é ser um kit para alto desempenho, um kit para competição, nem esse tipo de coisa. Ele é um kit voltado para as pessoas que pensam em rodar bastante com a moto. É um kit que você coloca na moto e sai para viajar e esquece da vida. Você vai rodar aí muito tempo só lavando com água, não precisa lubrificar, não precisa fazer nada. Então nesse aspecto ele já vale muito a pena. Outra questão que o pessoal fala, tá, em relação ao funcionamento da moto, muda alguma coisa no torque, na pegada? O kit de relação da MT, ele usa um pinhão de 15 dentes e uma coroa de 47 dentes. Isso te dá uma proporção de 3,33. O kit de polia de correia, a proporção dele é de 3,1. A gente não pode falar em relação a quantos dentes tem na polia, tanto do pinhão como da coroa, porque o sistema é diferente, o cálculo matemático é outro, isso só gera confusão. Então você não deve pensar em termos de comparação dele com o kit de corrente, você só precisa saber que a proporção dele é de 3,1. Como vocês sabem, muita gente não compra o kit de relação de corrente original da MT por vários fatores. Primeiro que ele é mais difícil de encontrar, e tem gente que prefere usar o kit da XT no caso, que além dele ser mais fácil, você tem várias opções de marca por aí, ele te oferece uma proporção um pouco menor, enquanto o kit original da MT é de 3,33, o kit de relação da XT é de 3,0. Então quando você coloca um kit de XT na MT, você vai ter um motor um pouco mais folgado, um consumo pouca coisa diferenciada. O que a gente percebe de efeito colateral é o seguinte, o velocímetro passa a marcar uma velocidade praticamente igual à velocidade real. Ele vai te dar uma diferença de 1 km por hora só se você comparar ele com o GPS. Em compensação, o odômetro marca menos quilometragem. Pelos testes que eu fiz, quando a minha moto marca 100 km rodados no painel, o GPS indica que ela rodou 109 km. Então essa é uma proporção que você faz inclusive para fazer cálculos de consumo. Você vai reparar que a moto não está gastando o que você está achando que ela está um pouco mais econômica na verdade. Então uma leitura que eu fazia de consumo na faixa de 15 km por litro, na verdade minha moto tem feito 17 km por litro a cada tanque. Quando você passa a usar um kit de correia na MT, você vai reparar que a moto está um pouco mais longa. Se você está habituado a utilizar um kit de relação da XT, você não vai perceber a diferença. Na verdade, entre a proporção de 3.0 da XT e 3.33 da MT, o kit de correia fica na proporção de 3.1. O que eu acho que é uma média bem legal e a moto fica bem bacana. Em termos de torque, como eu sempre utilizei o kit da XT, eu não percebi diferença nenhuma. Assim que eu instalei, eu já peguei a moto, fui para a estrada, dei um pau nela, dei velocidade máxima que dava, estiquei. Não senti nenhuma diferença de torque, não senti nenhuma diferença de redução, freio motor, perda de velocidade, nada. Para mim tá basicamente a mesma coisa. A única diferença é a total ausência de barulho. Você passa a escutar só o barulho do motor, não tem mais aquela barulheira de corrente batendo e brecada, e quando você dá tranco de marcha e as próprias correntes batendo na balança, né? Esse tipo de coisa acabou, não existe mais. Isso é uma grande vantagem. Outra vantagem enorme que eu acho é a questão da sujeira, né? A coisa mais chata que tem é você faz a lubrificação da corrente, e aí, conforme você vai para rodar, passa um pouco, a tua roda já está tudo melecada, está tudo aquela sujeira, né, pregando. Ainda mais no meu caso, que eu tenho os adesivos na roda traseira, chegava no ponto, tinha uma hora que o adesivo até desaparecia. A roda ficava toda preta. E com o kit de correia isso não acontece mais. Agora é só você passar uma água, uma buchinha e sabão, a roda está sempre limpa. Então eu acho que vale muito a pena nesse aspecto. Em termos de instalação, gente, a dica que eu dou é a seguinte: dá para todo mundo fazer. Se você tiver a opção de ir até Limeira, eu acho que é uma boa opção.
Do lado da M3 Moto, você vai ter a oficina da Motoei, que é a oficina do Itamar, que é um parceiro do Luiz lá da M3 Moto, que ele já está bem habituado e tem bastante know-how de como instalar o kit de correia nas motos. Por mais que na teoria a gente fala, é fácil instalar, você vai reparar que todo mundo quando está instalando fala, eu não tinha previsto isso daqui, eu não tinha reparado que tinha essa dificuldade, essa tampa de estator vai ter que ser removida. Então, já lá com o Itamar você não vai ter esse problema. Então fica como dica aí, tá? Eu vou colocar aqui o endereço da Motoei também. Para comprar o kit de correia é só vocês entrarem direto no site da M3 Moto, tem um endereço aí, vocês podem acionar eles pelo WhatsApp. Para qualquer dúvida vocês podem conversar com o Luiz ou com o Marcelo. É um kit que já fazia muito tempo que eu queria colocar. Agora que eu já coloquei, eu estou extremamente satisfeito. Certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar de ser meio longo, eu acho que ele é bem informativo. Qualquer dúvida a gente se vê por aí. Um abraço aí, até mais.